Homens. Glória a Deus. Oh, glória, aleluia. Eu salvo a Madre Igreja com a paz do Senhor. Amém. Eu salvo os irmãos do ciclo de oração com a paz do Senhor. Amém. Tem kit de oração aqui nesta manhã. Quem é que tem marca no joelho aqui nesta manhã? Quem é que já acordou na madrugada hoje para orar? Glória a Deus, eu louvo a Deus pela vida das irmãs que dirigem o ciclo de oração aqui na Mangaba, em todo o setor 9. A nossa pastora Josenita, ali do campo Serra Verde 3, Deus abençoe, irmã. A irmã Dilma, não é isso? A irmã Dilma, eu conversei com ela ali na Inocop, uns anos atrás, e vi pequenininho assim, já pegando o microfone, entregando os rolos aí. E hoje está aqui na Mangaba 1, Deus abençoe a senhora, o ministério e o pastor Josué. Queridos, serei muito breve, abra comigo, você trouxe o seu exemplar da Bíblia Sagrada. Carta aos Hebreus, capítulo 11. Que Deus possa continuar abençoando toda a congregação. Me dá só mais um pouquinho de microfone. Glória a Deus. Deus soberano. Glória a Deus, aleluia. Até para quem já é experiente, a gente tem um pouco na base, porque entregar o que Deus manda não é fácil. E ainda tem as retaliações, né, irmãos? Isso é complicado. Mas eu creio que Deus vai falar com o crente aqui nesta manhã. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Hebreus 11. Quem achou, diga amém. Amém. Hebreus 11, capítulo 1, versículo 1 até o 2. Na minha tradução diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. 2. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. 3. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que não se vê não foi feito do que é aparente. Amém, queridos? Tem mistério de Deus que às vezes eu não entendo, e talvez, vou dizer que até talvez seja um dom. Toda vez que Deus me faz preparar uma palavra, um sermão, ou até mesmo escrever, Ele me faz viver antes, passar antes, para depois passar para o papel ou passar para a igreja. Não é porque Deus faz isso, mas é um mistério de Deus. Queridos, quero falar com os irmãos submetidos ao tema cheios da fé. A passagem onde nós lemos é a carta aos Hebreus, onde o autor, ao qual não é descrito, alguns teólogos afirmam que seja Paulo, o autor da carta aos Hebreus, mas o texto não diz isso, não traz essa oficial alegorização. O autor que escreve aos Hebreus, ele incentiva os leitores da carta para que não voltem a praticar os antigos costumes da lei judaica. E o autor, se você ler os Hebreus, você vai entender que o autor parece ser um bom conhecedor dos costumes e tradições judaicas. Basicamente, o resumo da carta é: o Filho de Deus se manifestou na nova aliança e não há mais véu que separe o homem de Deus. Jesus agora é superior a Moisés. Ele é sumo sacerdote, conforme o termo usado na carta. Jesus morreu por todos nós. Pela fé, Jesus veio, se manifestou no Espírito. Pela fé, Ele morreu, mas ressuscitou. Pela fé, Ele ressuscitou no terceiro dia. E pela fé, eu e você podemos adorar em espírito e em verdade. Pela fé, Ele se faz presente nesta igreja. Pela fé, Ele se manifesta na tua vida. Pela fé, Ele se manifesta na sua oração. Pela fé, Ele ouve o seu clamor. Quem está sentindo Jesus esta manhã? Basicamente, quando você lê o Velho Testamento de maneira cristológica, você vai perceber que de Gênesis a Malaquias, eles trazem uma visão cristocêntrica, porque João Batista, preparou o caminho para que Jesus viesse anunciar as boas novas, trazer a nova aliança.
A velha aliança era no Velho Testamento, onde a presença de Deus era na Arca da Aliança. Tinha o tabernáculo, o sacerdote, e o véu que separava o homem do sacerdote. E não é como hoje, que você dobra o joelho e ora. Antigamente você tinha que levar a sua oração ao sacerdote para que ele levasse a Deus, já que o homem tinha caído no Éden. Essa é a origem do pecado. O homem caiu no Éden. Todos nós caímos no Éden. Romanos 3. Não há um justo sequer, e todos estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, a misericórdia e a soberania e a graça que foi derramada no Calvário ainda não tinha sido manifestada na cruz, como foi na nova aliança. E agora, passando disso tudo, vem o Novo Testamento. Depois de 400 anos que Deus fica sem usar nenhum profeta, nem falar nada, vem a nova aliança, onde o Filho de Deus se manifesta, vem para os seus, prega a palavra, faz maravilhas, anuncia aquilo que deve ser anunciado, faz tudo conforme Deus ordenou. Jesus foi submisso, e aí ele cumpre com o chamado de Deus, com a missão de Deus. Jesus esteve submisso aqui, sub embaixo, misso, missão, esteve submisso a uma missão. Então, se Jesus foi submisso, nós também devemos estar. A quê? A missão de Deus. Devemos estar submissos aos nossos líderes, aos nossos pais, a Deus em primeiro lugar, porque se eu não for submisso a Deus, então nada vai corresponder a mim. Ao que eu tanto peço na minha oração não vai chegar. A resposta que eu tanto peço não vai aparecer. A bênção do Senhor não vai ser manifesta se eu não for submisso a Deus. Jesus foi tão submisso que quando ele veio para cá, João Batista batizava pessoas. E Jesus se submeteu ao batismo de João. Jesus, sendo quem ele era, se submeteu ao batismo dele. E quando a gente tem pessoas que não querem se submeter aos líderes ou às doutrinas. E Jesus que foi Jesus se submeteu a outro homem. Já que estamos falando de fé, hoje vamos entrar no primeiro tópico com algumas reflexões. Depois eu trago algumas lições para a igreja. A incredulidade, em Hebreus 3, 7 e 8, diz: portanto, como diz o Espírito Santo, se hoje ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto. Este capítulo se refere à tentação no deserto, quando o povo do Êxodo foi tentado a desistir. E alguns realmente não acreditaram, não creram. E já vamos entrar nessa parte. Alguns ficaram incrédulos. Poxa, Moisés tirou a gente lá do Egito, de comer cebola, para vir aqui morrer no deserto. Alguns deixaram de acreditar. Não quiseram esperar. Foram ansiosos demais. Perderam a bênção. E até parte daquele povo, Deus se irou tanto com a desobediência. E Deus teve misericórdia, tirou de lá daquele cativo. E teve misericórdia. Mas o povo foi incrédulo. E Deus se irou tanto com parte desse povo, que a terra se abriu e os engoliu. Há muitos que não querem crer na promessa de Deus. Deus tira de lá, tira daqui, faz aqui, fala aqui, levanta cá, mesmo se a pessoa não crê. E até os profetas que Deus usa também despreza. É desse jeito que o incrédulo faz. E voltando ao povo judeu, se tem um povo que até hoje continua com uma incredulidade terrível, é o povo judeu, até os dias de hoje. Por quê? Porque no passado não acreditaram na forma como veio o Filho de Deus. Jesus veio para o seu povo, mas o seu povo o rejeitou, como foi cantado aqui, e o crucificaram. A crucificação era uma morte vergonhosa, violenta naquela época, e tiveram a coragem de fazer tal ato com o Messias que tanto esperavam, e agiram e ainda agem na ignorância, e dizem que até hoje esperam o Messias. É um tipo de incredulidade que eu nunca vi na minha vida. Há 2 anos atrás Deus se revelou e ainda hoje esperam. E até quem vai lá evangelizar para eles, eles esperam também. Está com cadeira, pedra, humilham, tiram de lá. É terrível. E de fato, Jesus vai vir de novo. Só que ele vai vir para ficar. Aleluia. Você não entendeu? Jesus ainda vai vir de novo, mas não para ficar. Vai vir para buscar. Aleluia.
Só que ele não vem buscar o povo incrédulo, o povo que não crê, o povo que é morto, o povo que é frio. Ele vem buscar quem está vivo. Ele vem buscar quem acredita. Ele vem buscar quem guarda a palavra no coração. Metaforicamente falando, ele vem buscar um povo dentro de um povo. Mas por que isso acontece? Porque tem muita gente que diz assim: tem um povo que se diz teu povo, mas não vive em suma com o que a Bíblia diz. É um povo que se diz povo, mas não é povo. Só que dentro desse povo, dentro desse bolo de formiga, existe outro povo que é verdadeiro. E Jesus vem buscar esse povo, que é verdadeiro. Outro exemplo de incredulidade é quando alguém imita Deus, como assim? E pensa que Deus é obrigado a revelar algo, a falar algo. Empurram Deus numa parede e obrigam, forçam ele a falar o que ele não quer. Deus não é obrigado a levantar de seu trono para te confirmar algo. Deus não é obrigado a se levantar do trono dele para te confirmar algo, para te revelar algo. Na internet eu vi um vídeo muito engraçado, que o carinha estava assim, no deserto. Ele falou: Deus, quero ouvir tua voz. Aí Deus, tome. Foi coisa difícil. Pessoas querem coisa demais, querem limitar Deus a uma caixinha maravilhosa. Deus não pode se limitar a filosofias humanas. Quer um exemplo cotidiano? Tem pessoas que pensam que só vai acontecer se confirmar para mim. Se não confirmar, se não houver profecia, não vai acontecer. Eu só vou lá e fulano se confirmar para mim. Se descer do céu, não, a revelação. Não é assim. Deus não é obrigado. A gente tem que ter certeza do que a gente quer. A profecia é uma possibilidade, não uma regra. Não é Deus que se regra a você, é você que se regra a Deus. Irmão, que estuda teologia sabe que eu estou falando da profecia, do dom profético. A profecia não é uma obrigatoriedade. Deus não é obrigado a você chegar na igreja. Deus fala comigo, quando qual do manto, pensar partindo. Não é assim. Você tem que ter certeza do que você está pedindo, orando, buscando. Você tem que ter certeza do que você quer. Não adianta querer que Deus confirme para mim, para que possa. Não. Está errado. Você tem que ter a certeza. E há muitas pessoas que perdem a bênção por causa disso. Limitam Deus a uma super caixinha. Deus não é como você. Deus é Deus. Ele confirma na hora que quer. Ele fala na hora que quer. Ele usa na hora que quer. Levanta na hora que quer. Faz quando quer. E quando ele decreta, acontece. Não tem homem, não tem lei de homem, não tem decreto, não tem lei, não tem muralha, não tem demônio, não tem nada que possa modificar o que Deus decretou. Eu sei que Deus está falando com gente aqui. Deus decretou algo, aí vem o filisteu para tentar modificar, tirar da rota. Não, porque assim vai ficar complicado, porque você não pode pregar, porque há um curso teológico, não, você pode se fazer no possível. Irmão, para com isso! Quando Deus me levantou, eu só tinha uma Bíblia, irmão. E nem de muita coisa eu sabia. Não demorou muito, está atendendo a agenda. Deus criou conhecimento. Deus não precisa de coisa muito grande. Deus não precisa do seu dinheiro, posição, tá indo bonito, gravata bonita, sapato alto. Não precisa. Deus pega pessoas pequenas para propósitos extraordinários. Deus não depende da prepotência humana. Ele depende da soberania dele. Tiago 1,3. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. A prova da fé prospera perseverança. Se você não tem fé, não tem perseverança. Se você não tem fé, você vai regredir, você vai voltar.
Você vai desistir no meio do caminho. Você só precisa de uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Como o tamanho, na verdade. Só precisa de um pouquinho para Deus te mostrar o que Ele tem. Só um pouquinho para que você não regrida. É só um pouco. Cristãos incrédulos, o povo do Êxodo de Moisés, o povo que ouviu a pregação de Noé, Tomé que duvidou de Jesus, o público que ouvia Noé duvidava dele e achava que ele era maluco, que ele era tolo, que ele era um louco qualquer. Mas Noé estava servindo a Deus e se submetendo à missão que ele propôs. Só que tem um porém, é igual no dia de Pentecostes, Atos 2. Quem estava dentro da casa foi cheio. Quem estava dentro da casa falou em línguas estranhas. Só que quem estava fora, quem conhece o texto, quem estava fora dizia: tá tudo bêbado, tá bêbado, bebeu tudo aí, tudo maluco. Quem está de fora não vai entender, só entende quem está participando, só entende quem está dentro, só entende quem tem visão, só entende quem está vivo, quem está morto não vai entender. Os homens com os 12 falavam: tá tudo bem. Aí os apóstolos: não, estamos cheios. Depois que Pedro prega para aquelas 3.000 almas, aí um deles se comove e pergunta: tá, e para receber esse mistério aí tem que fazer o quê? Aí Pedro: arrependam-se, creiam que Deus perdoará vocês e vocês serão cheios do Espírito Santo. Tomé que duvidou de Jesus, foi necessário fazer Jesus pegar ele e tocar para ele poder acreditar. E tem crente que é assim, só quer acreditar quando chega, só quando vê, só quer acreditar quando toca, quando assina. Enquanto não tiver, ele não quer nem saber, despreza toda a possibilidade de acontecer aquilo que ele nem está vendo. Como é que você serve a um Deus invisível, soberano, onisciente, onipresente, e você quer ver para acreditar? Então a sua adoração é em vão. Você nem está vendo Deus, mas está adorando. A bênção é a mesma coisa, o propósito é a mesma coisa. Você não está vendo, mas tem que acreditar. Antes de chegar, tem que fazer o culto da vitória. Senão fica complicado, irmão. Alguns cristãos têm tanta falta de fé que rejeitam o perdão de Jesus e se entregam ao orgulho, coisa que Deus odeia e abomina. Quer um exemplo bíblico? Judas teve tudo para ter o perdão de Jesus, mas se submeteu ao orgulho, ao coração que é enganoso. Eu costumo falar às vezes em pregações, a diferença entre Pedro e Judas aqui. Pedro permitiu que Deus trabalhasse, Judas permitiu que o diabo trabalhasse. Pedro foi ao pé da cruz, Judas foi aos pés da corda. Deus quer que você se permita que Deus trabalhe. Deus quer que você se desprenda. Deus quer que você se solte. Deus quer que você pregue. Deus quer que você louve. Deus quer que você administre. Deus quer que você dirija, que você guie. Deus quer que você ore. Só depende de você. Alguns dizem que o cair do homem levantar de Deus. Está errado. Se fosse assim, irmão, então o homem cairia e por ele não ficava lá. Judas foi assim, pecou, caiu, mentiu, traiu, mas ficou lá. Ele escolheu. Deus não obriga ninguém a nada. Depende de você. Foi você que escolheu estar aqui hoje para ouvir Deus falando. Foi você quem escolheu estar aqui hoje para ver Deus falando no seu coração. Foi você quem decidiu hoje levantar da cama, chegar aqui, dobrar os joelhos e se derramar em lágrimas.
Foi você que escolheu estar aqui hoje. Mesmo até sem força, mas escolheu estar aqui. Vencer a incredulidade. Hebreus 2 e 3. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Quando vier desânimo, lembre-se de Jesus. Quando vier a vontade de desistir, lembre-se de Jesus, que venceu a morte, que venceu o Calvário, venceu o madeiro. O diabo até riu por ver ele crucificado, mas depois teve que chorar, se lamentar, porque sabia e viu que Jesus venceu a morte. Ao terceiro dia o Filho do Homem ressuscitou. E sabe onde ele está hoje? Não está no sepulcro, não foi sepultado, não está no chão, não está na gaveta, não está andando, está sentado à direita de Deus. Eu sinto Deus aqui, irmão. Deixe a dúvida, abandone a tristeza, se aparte do pecado. Jesus é o maior exemplo de perseverança. Venceu a dor e está à destra de Deus. Se aparte da dúvida e do pecado que traz a incerteza. Por que eu estou falando isso? Porque tem pessoas que pecam, pedem perdão, mas ficam inseguras, porque não creem no verdadeiro perdão. E alguns até pecam, pegam no microfone, acham que é Deus que está usando, mas não é. Ficou difícil agora, irmão, mas é pesado. Tem pessoas que pegam no microfone, mas não é Deus que está usando, é o próprio diabo, irmão. O pregador vem no culto de jovens aí, fala que o jovem tem que namorar, tem que sair, conhecer. Incentiva o jovem a fazer coisas profanas. Incentiva o jovem da carnalidade. Quem botou essa pessoa no púlpito foi o diabo, irmão. Ficou difícil agora, irmão, eu tenho que falar. É a palavra de Deus. Quem não gostar vai ter que rasgar a Bíblia. Aleluia, Jesus. Mas tem coisas que Deus coloca, e por mais simples que sejam, foi Deus. Deus não precisa de muito luxo. Precisa de humildade, perseverança, fé, amor, perdão, justiça. Já estou encerrando. Devemos ter a fé não fingida de Timóteo, e a perseverança de Paulo, a esperança de Jó e o temor de Noé. O que é fé não fingida, Valdir? É quando eu venho para o culto com a intenção de adorar. É quando eu tenho a vida cristã com a intenção de ser mais santo. Se Deus é santo, também devo ser. Devo ser sal da terra, a luz do mundo, diferente dos que estão lá fora. Eu não posso andar como eles andam, não posso falar como eles falam, não posso fazer o que eles fazem. Em alguns casos, não posso postar o que eles postam. Temos que ser diferenciados. Agora, o que é fé fingida? É quando eu venho para o culto querendo ver homem, querendo ver quem vai ficar com o microfone na mão, querendo ver quem vai pregar, querendo ver quem vem para o cartaz. Fé fingida é quando eu venho para o culto e fico no celular, no WhatsApp, criticando minha igreja. O camarada observa o culto todo, chega em casa para no status: minha igreja não tem isso, minha igreja é ruim, as igrejas têm que ter isso e aquilo, os evangelismos, irmão. Então manda a volta evangelizando. Se você está na igreja e critica ela, você é o pior problema dela. Você não traz a solução. Alguém que traz o problema não traz a solução, ele é o pior problema, irmão. É o diabo. Critique, julgue segundo a reta justiça, mas traga a solução. Diga: ô pastor, eu percebi que o ventilador aqui está meio difícil, mas eu tenho um amigo que ele pode ir. Traga a solução, é simples.
pessoas vêm às vezes só querer julgar, criticar, apontar. E às vezes nem o próprio julgamento é bíblico. É só para te perturbar. É só um filisteu querendo te tirar da visão. Mas os crentes que oram, que tem o joelho no chão, que tem a face no pó, não perdem o foco. Estão perseverantes na palavra. Estão perseverantes no céu. Estão perseverantes no Espírito. Estão vivificados. E agora que a frase de Paulo faz sentido. A letra mata, mas o Espírito vivifica. O que isso quer dizer é que Deus é maravilhoso. o contexto desse versículo quer dizer: se você ficar na Torá, na lei de Moisés, e não participa da nova aliança, no Novo Testamento, tu vai morrer. Tem que ficar vivo. Observe as leis, cumpra a Torá, mas fique ligado no sacrifício de Jesus. Foi lá que foi derramada a graça. Não foi no Velho Testamento. Em alguns lugares, até hoje, parece que estão presos no Velho Testamento. Faz aquele culto, faz uma arca da aliança assim de ouro, botam aqui, aí vem, irmãos, toquem na arca, vão receber a bênção. Irmão, leiam a Bíblia, leiam o Novo Testamento. Eu fico abismado com essas pessoas que não leem Bíblia. Me dá um treco assim, fala: Jesus, tem misericórdia. Meu Deus, é muita falta de conhecimento. Bíblia tem, celular tem, a tecnologia, isso aqui, irmão. Tanta informação boa tem aqui. São pessoas que perecem, falta de conhecimento, de graça. Quarto, para encerrar: justificação pela fé. Não use mais nada como justificativa, apenas a fé, apenas a esperança. Quando alguém te perguntar por que você vai tanto ao culto, eu estou perseverando. Quando alguém te perguntar por que você está orando tanto, eu estou perseverando. Quando alguém te perguntar por que você grita tanto, eu estou adorando. Se você não adora, porque você jejua tanto, está ficando seco já, eu estou perseverando. Se você não entende, ó, porque você sapatia tanto, irmão, eu estou adorando, é meu jeito. Cada um tem seu mistério com Deus, não se meta no meu, que eu não se meta no seu. Deus usa cada um como quer. 1 Coríntios 12, o Espírito é o mesmo, mas os ministérios são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Paulo faz o paradoxo com o corpo. O corpo tem mão, perna, nariz, cabelo, cabeça. O corpo é o mesmo, mas os membros são diferentes. Assim é Cristo. Jesus é um só, mas os corpos são diversos. Igrejas são diversas, irmãos são diversos, dons são diversos. Noé não viu o dilúvio, mas acreditou que viria pelo temor. Pela fé e testemunho de vida, Enoque agradou a Deus e Deus o tomou para si. Andou tanto com Deus que Deus o tomou para si. Isso que é exemplo de fé, de santificação. Pela fé, Abraão saiu do meio dos seus, por ordem de Deus, sem nem saber para onde ia. Pela fé saiu do meio dos seus, nem sabia para onde iria, mas ele foi. Por quê? Porque confiou. Pela fé, Abel ofereceu o melhor sacrifício a Deus, mas infelizmente foi morto pelo seu próprio irmão, por inveja. Às vezes o mundo te critica, te critica demais. Glória a Deus alto, irmão. Tá me ouvindo? Tá pinicando aqui. Me sapateio alto, pra quê? Pra que essas coisas? Pra que essas coisas aí? Não tá nem na Bíblia. Irmão, quem oferece o melhor sacrifício a Deus, se tu não pegar, irmão, eu lavo o microfone agora. Quem oferece o melhor sacrifício a Deus, tem gente que não vai entender. Quem oferece o melhor sacrifício a Deus, o diabo odeia. Agora, para encerrar, número 1, rejeite a incredulidade. Tem pessoas que você vai na sua vida, ou até na igreja, senta perto, aí você senta perto da pessoa, vai ser mais fervoroso aquele irmão. Aí o irmão, rapaz, esse culto aí, tá comigo, essa pessoa aí não vai chegar não, tá falando aí, tô ouvindo nada aí. Você senta perto, você piora.
Rejeite a incredulidade. Pare de estar com pessoas que não aumentam a sua fé, que não aumentam o seu espírito. Você vive perto e sai pior. Por causa de pessoas assim. Outra coisa que machuca muitos crentes e alcançam muitos é dar ouvidos ao que o diabo tem a dizer. O diabo sabe da sua vitória, irmão. O diabo sabe do que está por vir. O diabo sabe de muita coisa. Só que tem um porém. Quem vive ligado, quem vive concentrado, quem vive no foco, não sai do foco. Quem vive na santidade, quem vive no processo, vai almejar o propósito. Aleluia. Nós devemos dar mais ouvidos à voz de Deus do que à voz dos homens, do que à voz do diabo. Porque o diabo também usa quem quer e para quem dá lugar. E se a gente não estiver ligado, não tomar cuidado, a gente ouve, dá ouvido e até faz o que manda. Por isso que a gente tem que estar ligado, irmão, a todo tempo. Não venha pro culto e se desligue, venha pro culto para ficar ligado. Aí vem um do lado, sabe, sei lá o que, o irmão, aí vem jogar o futebol, sei lá o que. Não, peraí, irmão, todo mundo aqui negócio de futebol, peraí. Vem pro culto, fica ligado. Quer ver novela? Fica em casa. Quer ver futebol? Fica em casa. Quer ver zap? Fica em casa, irmão. O culto é para adorar a Deus. Aqui é o santuário de Deus. Aqui é o santo dos santos. Se no tabernáculo tinha toda uma lavagem de pé, uma santificação, um preparo para entrar no tabernáculo, o santo dos santos, por que na igreja não? Querem entrar aqui, ajoelhar, dobrar, usar o microfone de qualquer jeito. Tem todo um preparo. O culto começa em casa, irmão. 2. Mantenha e pratique a fé. Quando você mantém a fé, você a pratica. Como? Orando, jejuando, observando a palavra de Deus. Salmos 119:9. Como pode o jovem purificar o seu caminho? E o mesmo versículo responde: observando e guardando a palavra de Deus. É assim que você mantém e pratica. 3. Busque a fé em quem? Em Deus. Não busque em homens. Não busque em dinheiro. Não busque coisas materiais. Busque a fé em Deus, no Altíssimo, que morreu por mim e por você. A graça dele foi derramada no madeiro. Sua misericórdia foi derramada no madeiro. É lá que você deve buscar a fé, a graça, a misericórdia. É em Jesus, o invisível, imbatível, onisciente, e anda em cima do mar. Só que alguns adoram outro tipo de Deus. Alguns têm Jesus como uma estátua crucificada assim, sei lá o que, negócio pagão, idólatra. Não! O nosso Deus é onisciente, onipresente. Foi crucificado, mas ressuscitou ao terceiro dia, irmão. E está sentado à direita de Deus, só esperando o dia para que a trombeta toque e venha buscar o seu povo. Comece a agradar a Deus pela fé que tem aí dentro. Aleluia. Você só precisa usar. Quebre seu orgulho. Se afaste do pecado. Se afaste do que faz te ter incerteza. E se aproxime da certeza. Quem é certeza, irmão? É quem? Jesus. Todo mundo, quem é a certeza? Jesus. Se aproxime da certeza. Só Ele tem o caminho, a solução. Agora, para encerrar, irmão, eu fecho a Bíblia de fato. Eu passei 10 anos em segredo espiritual, em idolatria. O diabo se aproveitou desse erro que eu tinha na cabeça, erro psicológico, e aí ele colocou na minha vida um artista, comecei a idolatrar ele. E foi assim ao longo da minha vida. E eu cresci na igreja assim. E até eu tenho vocação também. Algumas vezes eu não parte da igreja. E eu fui sendo parte da igreja. Só que ao longo disso eu fui fazendo isso às escondidas. E eu continuei assim. Quando foi ano passado, eu queria já imitar o cara para poder ganhar dinheiro.
Aí eu modifiquei o perfil, eu queria já me igualar para aparecer o cara. Fiquei seco, eu não dormia, eu não comia direito. Eu tinha que mandar até maquiagem para botar assim, coisa. Ficar igual o cara. E aí Jesus, na minha caminhada, sempre usou os vasos. Filho, tu vai ser pastor, tu vai ser pregador, tu vai ser vaso. Se prepara, come o rolo. Eu não queria, não quero. Não quero ler Bíblia. Irmão, eu odiava ler Bíblia. Hoje eu amo. Eu não saio do quarto sem ler minha Bíblia, não dá. Aí quando foi em janeiro, Deus me cercou. Ele falou assim, rapaz, é mesmo? Quer cair, né? Só que tem um porém, meu tempo chegou, viu? Daqui não vai passar. Ou tu se pluma ou tu morre. Ameaçou ele. Ou tu vai pro concerto ou tu morre. Dizem, quem tem promessa de Deus não morre não. Mentira! Quem tem promessa também morre. Eu ia morrer, irmão. Aí Jeová me cercou, e aí preparou tudo, cansou a situação. E aí é uma terça-feira de noite, de doutrina. Quando eu voltei da igreja, naquele pensamento, remoendo. Deu 11 horas da noite. Naquela mesma noite fui transformado pelo Espírito. Eu abandonei tudo que tinha para abandonar, abandonei. E permiti Deus trabalhar. Eu ia ser um Judas, mas eu fui um Pedro. E Pedro virou rocha. Hoje, irmão, para a honra e glória de Deus, não minha, para a honra de Deus, é tudo que não me convida, eu vou estar lá no canto, lá no fundão, eu vou estar aqui na festão. Para a honra e glória de Deus, eu estive levantado como pregador, ministrando a sua palavra, evangelista. Deus tem me usado bastante. E acredite, Deus tem um chamado para a tua vida, um propósito com você. Mas como foi dito hoje, você só precisa acreditar. Deus não precisa do seu dinheiro, sua posição, família, casa, pensão, mensal, o que for. Deus só precisa de sua decisão. Deus só precisa disso. Naquela mesma noite, me converti fielmente. Busquei os dons, despertei os dons. Pessoas foram salvas, pessoas viram testemunho. E quem soubava dizendo, olha lá, dançarino, hoje diz, rapaz, o cara prega aqui. Que Deus abençoe a igreja. Que Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus. Amém.